Sejam muito bem-vindos ao Super Sono Cast, o podcast que vai elevar o seu sono ao seu maior superpoder. Hoje eu recebo aqui uma convidada pra lá de especial. Tinha que ser ela, né, claro, para inaugurar o meu podcast, Michele Monteiro Guimarães. Michele, minha esposa, dermatologista. A Michele é dermatologista pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro e também membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. E é um prazer enorme tê-la aqui comigo para a gente bater um papo. E você pode estar me perguntando, o que tem a ver o sono e a pele, né? Então, por que ela é a primeira convidada? Bom, ela ser a primeira convidada não tem jeito, né? Teria que ser ela por todos os direitos já que ela tem sobre a minha pessoa. Mas é óbvio que a gente fala muito sobre sono e a gente precisa entender que o sono faz parte de todo um processo fisiológico de restauro, de reparo. E quando a gente não olha para esse ativo nosso tão importante e indiscutivelmente o mais importante das nossas vidas, é o pilar de saúde mais forte, a gente acaba se lembrando também que a gente pode envelhecer melhor. E o principal sinal que aparece quando a gente vai envelhecendo, indiscutivelmente, é na pele. Então, me justificando, por isso, ela é a minha primeira convidada. Seja muito bem-vindo, amor, ao primeiro podcast, Super Sono Cast, e a palavra é sua. Obrigada, eu que agradeço o convite. Você esqueceu de falar que um outro título meu é que eu sou sua esposa, né? E obrigada, meu amor, por estar me convidando. Claro que o sono chegou na nossa vida a sentido de estudo, a sentido mais científico por sua causa. Você foi o pioneiro no Brasil, inclusive um dos pioneiros no Brasil, a começar o estudo do sono, um dos primeiros especialistas do sono, e trouxe para casa essa vontade de conhecer mais sobre esse encanto que é o mundo do sono, não só dos sonhos. E eu comecei a estudar muito influenciada por você. Comecei a ouvir muitas coisas em congressos, e quando eu ouvia no congresso, eu já tinha ouvido isso em casa, já tinha lido, você me mostrando trabalhos, você mostrando, olha aqui, Michele, o sono e a psoríase, o sono, enfim. E aí não tinha como eu não me interessar por esse assunto, e claro, hoje esse é um dos pilares muito importantes na minha abordagem quando eu falo de pele para os meus pacientes. Então, obrigada. É um prazer estar aqui estreando, né? Porque a gente está em estreia nesse podcast. Obrigada. Muito bom, muito bom. Então eu vou começar as perguntas aqui, porque, bom, a gente tem algumas que a gente selecionou, inclusive no Instagram mesmo, de pessoas que já vinham tirando, né, e querendo resolver algumas dúvidas com relação ao que a pele tem a ver com sono. Então, a gente não tem como falar de pele sem falar de alguns pilares muito importantes. Afinal de contas, a pele é um órgão, e é o órgão que está externo, é o órgão que a gente toca. Não tem como a gente achar que as coisas acontecem no nosso organismo e não vai ter uma influência na pele, não vai ter uma forma da gente olhar, da gente ver e da gente tocar. Então, quando a gente fala do sono, de atividade física, de alimentação, de hábitos de vida, de como você leva a sua vida, é claro que isso vai influenciar diretamente a sua pele. E vai influenciar não só para quem tem alguma doença, e a gente vai falar sobre isso, espero que a gente possa falar, mas também na questão do envelhecimento, porque a gente sabe que o sono influencia diretamente tudo no nosso organismo, e não seria diferente com a pele, na verdade. Então, eu não sei se eu posso já contar uma história, se você me permite contar uma história, mas as pessoas de primeiro momento, assim, quando a gente fala sono e pele, elas ficam meio estranhas, ficam meio desconfiadas. Ah, mas sono, pele, o que isso tem a ver? Olha, o sono tem a ver com tudo na sua vida, inclusive com a sua pele, com o seu envelhecimento. E aí, cabe a nós tomar posse disso, né? Posso contar uma história para vocês? Pode, liberada. Vamos lá. Então, quando eu comecei a estudar sono, por influência sua, e eu comecei a ver os estudos, eu comecei a ver a polissonografia, você inclusive me mostrava, olha aqui, eu olhava e falava, meu Deus, isso é pior do que um eletrocardiograma. É muito mais difícil de ver. E aí você foi me mostrando e eu fui me interessando cada vez mais e vendo os estudos que você mesmo me trazia. E a partir daí, eu comecei a criar uma abordagem na minha consulta dermatológica.
E uma vez eu atendendo, logo no início, eu atendendo um paciente, era um paciente homem, e ele virou para mim, eu perguntei para ele, o senhor dorme bem? Como é que tá seu sono? E aí ele não gostou da pergunta, porque ele estava numa consulta dermatológica e ele falou assim, como assim? Eu vim aqui tratar de pele. Eu falei, sim, mas o sono tem relação com a pele. Ele, olha, você vai me desculpar, mas nem o meu cardiologista perguntou isso. Eu falei, olha, então eu vou falar uma coisa para o senhor. Ele devia ter perguntado. O senhor tem que avaliar melhor o seu cardiologista, porque ele tem que saber sobre sono. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a explicar para ele, ele foi ficando mais calmo, mais tranquilo e tendo mais segurança naquilo. Mas é impossível hoje você ter uma pele de qualidade sem dormir bem. É absolutamente impossível e a gente pode falar mais sobre isso, né? Muito legal, né? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que os profissionais de saúde, de uma forma geral, não estão prontos para questionar sobre o sono, né? Eles não perguntam muito sobre como você dorme, quantas horas você dorme, se você percebe que seu sono é de qualidade. Então, é muito importante que todos nós, profissionais de saúde, principalmente, perguntemos para os nossos pacientes, né, nos nossos encontros clínicos, como é que é a quantidade de sono, será que é o tempo ideal para que você durma, né? A gente sabe que o adulto precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Mas também precisa ter qualidade de sono. Então, toda a interface com relação à regularidade do sono, ou seja, horários regulares de dormir e despertar, continuidade do sono, um sono que não fragmenta muito, e principalmente a profundidade, ou seja, a qualidade com relação a respeitar os ciclos do sono, em sono superficial e sono profundo, nos 4 ou 5 ciclos durante a noite, mas atingindo o sono profundo é fundamental. Então, resumidamente, a gente tem que ter quantidade e qualidade. Na qualidade, continuidade, regularidade e profundidade de sono. E é muito importante, né? Eu essa semana mesmo, num paciente que eu atendi no consultório, ele me falou que estava aumentando os remédios de pressão. Eu nem te contei esse caso em casa, mas ele me contou que ele estava aumentando os remédios de pressão. E aí ele fez a MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que mostrava a ausência de queda da pressão, porque todos nós, quando dormimos, temos queda da pressão arterial durante a noite. E aí ele voltava no médico e assim, depois do MAPA, ele falou, eu nem voltei lá, porque nesse meio tempo o otorrino viu a MAPA, né, viu a monitorização ambulatorial da pressão arterial, viu que ele tinha pressão alta à noite, que não abaixava a pressão à noite, e falou, olha, tem indicação de fazer um exame do sono, porque ele perguntou se ele roncava. Então, assim, ronco mais pressão que não abaixa à noite, que às vezes piora, né? Às vezes aumenta à noite, acaba tendo indicação de avaliar sono. Então, a gente precisa perguntar de sono, né? Isso é muito interessante porque é olhar o indivíduo como um todo mesmo, né? Nos problemas todos que eles trazem pra gente, e a interface é de um indivíduo completo. Além disso, a gente vê muito assim, a gente está acostumado a ouvir as pessoas contarem calorias, contarem quantas horas de atividade física elas fizeram durante a semana, e as pessoas não contam as horas de sono. Não são só as horas, a gente sabe que é o tempo e a qualidade, mas o tempo é muito importante. Então a gente vê às vezes as pessoas até se vangloriando, eu durmo só 4 horas, eu durmo só 5 horas, como se isso fosse o máximo, como se ela fosse assim um super-herói. E ela não sabe o que isso vai acarretar na vida dela, você podia até falar um pouco sobre isso, porque com o tempo desse prejuízo do número de horas de sono, a gente acaba tendo consequências. E a gente ouve muito falar sobre isso, principalmente nessa coisa de alta performance tá na moda, a gente ouve as pessoas falando, mas eu durmo só 5 horas, mas eu durmo só 4 horas, como se isso fosse bom. E a gente sabe que não é bom, isso vai chegar uma hora que vai ter que pagar o preço. Quando você é jovem, é uma coisa, mas quando o tempo vai passando, a conta vai chegando, e aí não vai fechar. Perfeito isso, né? Impressionante como a gente tem essa questão da dívida do sono. É muito importante que a gente entenda que a gente vai se endividando do sono à medida que a gente dorme menos, dorme pouco. Então, dormir menos do que 7 horas por noite é, indiscutivelmente, estar privado cronicamente de sono. Classicamente, a gente vai chamar de síndrome do sono insuficiente, né? Um nome bonito para dizer que você dorme pouco. Mas, na verdade, é isso. Então, se você dorme pouco, os estudos estão aí, a ciência é bem categórica em revelar que a gente vai ter acúmulo de peso, a gente vai ganhar peso, né? Então a gente vai ter mais risco de obesidade, teremos mais risco de diabetes e teremos mais risco de hipertensão arterial. Isso é
estabelecido, né, como uma verdade mesmo científica. Então, dormir pouco e mal não faz bem para ninguém, indiscutivelmente. E a gente vai envelhecer, a gente vai acelerar o processo de envelhecimento. Perfeito. Agora eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Posso falar disso? Pode, então, eu queria te perguntar agora, então, assim, se é possível rejuvenescer através do sono. Explica pra gente sobre isso. É possível rejuvenescer e é possível também acelerar o processo de envelhecimento se você não dorme bem. O que acontece? Durante a noite, a gente tem um processo de restauração. Não é um processo onde você está lá adormecido sem fazer nada. O seu organismo está se regenerando. Isso é muito importante. E se ele não consegue fazer isso, a gente entra num processo de cascata inflamatória que vai favorecer e estimular a formação de radicais livres. O que é o radical livre? O radical livre vai acelerar o seu envelhecimento e vai desencadear doenças degenerativas. Se você acelera, estimula a formação de radicais livres, isso acontece. Se você não dorme bem, você está acelerando o seu envelhecimento. Isso favorece a degradação do seu colágeno. Então você vê duas pessoas da mesma idade, muitas vezes, com mesmas características ou características muito semelhantes, mas a gente pode até pegar irmãos gêmeos. Se um tem uma qualidade de vida boa, dorme bem, vai envelhecer de um jeito. Se o outro tem outro estilo de vida, vai envelhecer de outro. Então a gente sabe hoje que existe uma coisa chamada epigenética, que é o que está no ambiente, que é o que está influenciando a gente, que vai falar muito mais do que só a sua genética. Então a gente consegue sim rejuvenescer, ou seja, a gente consegue retardar o envelhecimento, economizar o nosso colágeno, diminuir a degradação do nosso colágeno se a gente dorme bem, se a gente tem um sono de quantidade e qualidade suficiente para restaurar o nosso organismo. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. A gente vê pessoas que dão muita importância para coisas que realmente têm importância, como alimentação e atividade física, mas eu chego a falar que o sono é mais importante. Por quê? Se você passa um dia sem comer, se você não faz atividade física e você dorme bem, você ainda consegue levar seu dia numa boa. Agora, se você se alimenta bem, se você fez o seu treino do dia, mas você passou a noite em claro, você no dia seguinte não é ninguém. E é claro que o seu organismo vai sentir. A pele é um órgão e não vai ser diferente. Então, é muito importante você ter a mente aberta e focar mais no que é importante nessas escolhas, para você dar importância ao que realmente tem importância na sua vida, que são os seus hábitos. É o que você faz no seu dia a dia, que vai chegar lá no final e vai fazer toda a diferença para você. Muito legal isso, né? Porque, na verdade, quando a gente principalmente estuda a medicina do estilo de vida, a gente começa a entender que, indiscutivelmente, o sono é o pilar mais importante dentro dos 7 pilares que a gente precisa cuidar, né? E ele é a base da pirâmide. Então, se a gente não tem um sono adequado em termos de qualidade e quantidade, a gente não vai conseguir montar toda a pirâmide, tudo que vem em cima dessa pirâmide. Então, o sono, indiscutivelmente, ele é a base dessa pirâmide, né? Então, a gente vai ter que sempre olhar para ele, mas a gente também não vai poder esquecer desses outros hábitos que você mesmo colocou. Então, principalmente com relação à atividade física, que deve ser persistente, ou seja, deve ser idealmente ou diária, ou praticamente a maioria dos dias da semana, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A recomendação é que a gente faça de 150 a 300 minutos por semana. Isso realmente vai fazer com que a gente treine aí 5 vezes 60 minutos, ou 6 vezes 50 minutos, variando a intensidade. Mas essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que realmente a maioria dos indivíduos precisa tentar cumprir. Além da atividade física, para a gente aproveitar um pouquinho e já falar da pirâmide inteira, é muito importante, porque isso tem tudo a ver com sono, né, com as questões pré-sono principalmente. O que eu faço de dia para ter um sono melhor à noite? Tudo que você fizer de dia vai ter repercussão na sua noite. Então, indiscutivelmente, se não existem distúrbios do sono intrínsecos, né, o problema real do sono, o que a gente faz de dia é que vai construir nossa noite. Então, primeiro, se eu tenho atividade física regular, eu promovo qualidade de sono, porque eu tenho mais sono de ondas lentas, eu tenho mais densidade de REM, ou seja, eu tenho promoção de qualidade de sono. Além disso, a alimentação. Então, é muito importante que a gente olhe para o que a gente come, né? É muito importante entender essa questão da nutrição. A gente precisa observar os nutrientes, precisa observar os macronutrientes, precisa realmente ter uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, porque isso indiscutivelmente vai fazer muita diferença, e principalmente com relação à regularidade, né? Então, tanto o treino quanto a alimentação são 2 grandes relógios biológicos, junto com a luz.
Então, é muito importante que a gente entenda esses três fatores que acabam andando muito junto, e por isso que todo mundo acaba citando atividade física, sono e alimentação. Por quê? Porque, indiscutivelmente, eles três juntos formam a base dessa pirâmide. Só que, além disso, tem outros pilares. A Michelle já está querendo me interromper eu já tô aqui. querendo falar. Porque ela fala, você fala muito. E aí é muito engraçado porque a gente, só para finalizar essa questão dos pilares, a gente também tem que olhar também, né, para os outros pilares que são importantes com relação à nossa religiosidade, espiritualidade. Isso também tem muito a ver com o nosso estilo de vida e com a nossa qualidade de vida e qualidade do sono, porque isso tem muita relação. Além disso, a gente também precisa se conectar socialmente, então quanto mais e melhor qualidade das conexões sociais que a gente estabelece, melhor a gente vai viver e melhor a gente vai dormir. Isso é indiscutível, né? É um fator de promoção de longevidade e vitalidade, então a conexão social, as conexões sociais que nós temos fora de nossas casas, porque em casa é claro que a gente vai ter conexão, né, com as pessoas que a gente ama e convive, e também no nosso trabalho, ter todo um arcabouço de conexão social que é importante a gente estimular. E olhando para os dois fatores que acabam sendo muitas vezes inimigos, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, que seria o estresse, né? Então, o quanto o estresse interfere negativamente na nossa qualidade de vida e nos nossos pilares de saúde, e é um fator muito forte, né, com relação ao que ele pode gerar de dano para a gente. E os tóxicos, então o cigarro, o uso do álcool de forma demasiada. Então, esses 7 são os pilares mais importantes, 5 deles a base e 2 desses últimos, né, tóxicos e estresse, como sendo os 2 vilões com relação aos pilares de saúde. Né? Comenta um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, eu queria comentar também, você sabe que eu gosto de falar, né, Gleison? E aí você estava falando lá da questão da alimentação, da atividade física, e assim, e da espiritualidade, aproveitando, pegando esse gancho, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? E aí, a gente que acaba estragando porque ele também nos deu livre-arbítrio. E a gente pode escolher, a gente faz escolhas erradas muitas e muitas vezes. Só que olha como é interessante. Eu gosto de falar que nosso corpo funciona como uma orquestra sinfônica. E se tem alguma coisa errada, a música vai ficar estranha, né? Não vai ter harmonia, não vai ter, enfim. Não sei falar como uma música, porque eu não sou música, mas nós somos uma orquestra sinfônica. Nosso organismo é assim, ele é perfeito. Então, tudo tem que estar em conjunto. Quando você fala da alimentação, quando você fala da atividade física, isso tem relação com o sono, não seria diferente com a pele. É muito bonito isso. E aí você tem os hormônios sendo produzidos pela atividade física, sendo estimulados pela atividade física. Tem hormônio que vai estimular o sono, tem hormônio que vai te dar a sensação de bem-estar. E tem também, durante o sono, que eu não falei, mas é muito importante, a liberação de GH, que é o hormônio do crescimento e é um hormônio anti-envelhecimento. Esse hormônio... Vou falar de novo, tá? Tem a liberação do GH, que é um hormônio anti-envelhecimento. Esse hormônio, ele estimula a proliferação celular. É muito importante que você tenha um sono de qualidade, que você faça atividade física por isso também. Quando você fala da alimentação que influencia o sono, a alimentação também influencia a pele. E claro que não é só o sono e a pele, influencia o organismo como um todo. Então, nós somos uma orquestra sinfônica. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Tudo tem que estar funcionando perfeitamente para que as coisas corram bem, né? E aí, falando do estresse, claro que o sono é um reparador também do estresse. A gente sabe que o estresse também é o inimigo do sono. Então, quantas vezes você perde o sono porque você está preocupado com alguma coisa, porque você está estressado com alguma coisa? E claro que existem formas da gente lidar com isso. Não existe forma da gente acabar com o estresse na nossa vida, mas existe forma da gente saber lidar com isso. E isso é uma sabedoria, tem técnica para isso, né, amor? A gente pode falar sobre isso também, você pode falar sobre isso, tem técnica para te ajudar a não permitir que o estresse acabe com o seu sono. Mas não dormir e ter estresse descontrolado faz também com que a gente envelheça mais e com que a nossa pele não fique do jeito que a gente quer. Então, todo mundo quer ter uma pele de pêssego, não é verdade? E muitas vezes a gente tem os poros mais abertos, a gente tem oleosidade excessiva, a gente tem rugas mais marcadas. Por quê? Porque a gente sabe que o hormônio do estresse é o cortisol. E o cortisol, ele não é simplesmente aquele hormônio que vai atrapalhar a sua vida, que vai
estimular o seu coração a bater mais forte, que vai deixar você mais estressado, mais nervoso e impedir você de dormir. Ele também vai afetar a sua pele, porque como eu falei, nós somos uma orquestra sinfônica e tudo está interligado. Quando você tem cortisol aumentado demais, que é quando você está muito estressado, quando você não dorme bem, você faz o que com a sua pele? Você estimula a oleosidade da sua pele. A glândula sebácea vai trabalhar mais. Dessa forma, vai criar aquele famoso cravo, que a gente chama de comedão, que é a lesão inicial da acne. Então, o estresse, o cortisol alto também tem relação com excesso de oleosidade, falta de controle da acne, isso tudo está interligado. O cortisol pode ser, sim, controlado por atividade física, porque a atividade física ajuda muito, e, claro, pelo sono. Além disso, o estresse vai fazer o quê? Vai favorecer cascatas que estimulam radicais livres e, consequentemente, degradação de colágeno e aceleração do seu processo de envelhecimento. Dessa forma, sua pele vai ficar opaca, sem visco, mais rugas, tudo que a gente não quer. Então, tá tudo interligado. Muito interessante tudo isso, né? Porque não tem como a gente não entender essa conexão que o sono oferece com a pele, né? E com todo o restante do nosso funcionamento, do nosso equilíbrio orgânico, né? E para chamar a atenção, que o cortisol realmente durante a noite ele acaba tendo uma redução, né? Então existe um hipocortisolismo, existe uma redução da secreção do cortisol, que à medida que a gente vai avançando para o amanhecer, a gente vai ter uma elevação dele à medida que a temperatura se ajusta, à medida que a melatonina também vai reduzindo sua liberação, porque ele acaba fazendo contraponto com a melatonina. E por isso é muito interessante, porque também foi uma pergunta que ontem me fizeram no Instagram, é com relação ao uso do café, né, de manhã cedo ao acordar. E esses dias eu estava falando exatamente lá em casa. Eu falei, olha, ninguém vai tomar café assim que acorda. Vamos esperar pelo menos 40 minutos, uma hora para usar o café. E aí, bom, por que isso, né? Porque é uma pergunta interessante, é uma pergunta que, poxa, muita gente acaba usando e dependendo do café para sair de casa. E, teoricamente, quando a gente desperta em torno de 7, 8 da manhã, a gente tem o pico do cortisol. O cortisol é esse hormônio que vai fazer a gente despertar, vai fazer a gente ficar mais ativo, né, mais dinâmico e mais pronto para o dia. Quando eu introduzo a cafeína, eu tenho a intromissão da cafeína lá nos receptores de adenosina. E a adenosina é uma substância que é liberada durante o dia e vai acumulando durante o dia, principalmente à medida que a gente faz mais atividade, faz mais tanto atividades cognitivas quanto atividade física, né? Ou seja, a gente vai acumulando a adenosina durante o dia e quando ela vai chegando mais tarde à noite, esse aumento da adenosina vai fazendo pressão sobre o sono, fazendo com que a gente tenha mais vontade de dormir e aí a gente encontra a melatonina e aí, bom, noite perfeita, né? A gente tem esse encontro. Quando a gente usa a cafeína pela manhã, a gente primeiro rouba a ação do cortisol e aí faz com que a gente tenha todo esse processo de intromissão da produção hormonal normal da gente. Então, tem essa interface aí com relação ao café também, que é interessante. Voltando a falar do cortisol, falando do estresse, já que é uma coisa tão presente na vida de tanta gente, a gente sabe que também tem doenças que cursam com o aumento do cortisol. Cortisol, gente, é o hormônio do estresse. E a gente sabe que existe uma síndrome, que é a síndrome do ovário policístico, que é muito famosa entre adolescentes, entre mulheres, e a gente sabe que essa síndrome cursa com acne, e a gente tem a correlação do cortisol com a oleosidade da pele, com a acne. Como que você explica isso? Isso também tem relação, essas pessoas com síndrome de ovário policístico, a gente também pode ver alteração no sono, já que tem tanta relação do sono com o aumento de cortisol? É muito interessante, porque quem tem SOP, por exemplo, né, quem tem síndrome do ovário policístico, vai ter um risco aumentado de distúrbios do sono. Então, inúmeros estudos já mostram essa relação, né, essa correlação entre ter SOP, ter talvez por conta não só do hipercortisolismo, mas de toda a alteração hormonal que a síndrome do ovário policístico vai proporcionar, além das alterações de pele que são sugestivas dessa doença, né, desse acometimento endócrino metabólico, a gente vai ter mais risco de síndrome metabólica, mais risco de resistência insulínica, mais risco de algumas outras questões inflamatórias, que é aquilo que a gente estava discutindo um pouquinho antes sobre meta-inflamação, que é essa inflamação que acontece de forma silenciosa, né? De forma que a gente acaba não percebendo. E às vezes até encontramos alguns marcadores inflamatórios nos exames de sangue, alterações hormonais principalmente, e muito resistentes, muito associados à resistência à insulina, com mais risco de diabetes tipo 2.
Mas esses indivíduos eles vão ter mais risco de apneia do sono. Então, são mulheres que, mesmo jovens, contrariando o que a gente entende, porque mulheres mais jovens têm menos ronco, têm menos apneia do sono. Então, as apneias do sono, que são as paradas respiratórias durante a noite, também são mais comuns nas mulheres com SOP. Então, essa ligação acaba fazendo com que exista uma aceleração do processo endócrino metabólico inflamatório. Essa meta-inflamação fica muito mais evidente nessas pessoas que têm esse distúrbio hormonal. Então, é muito frequente a gente ver associação, e vira e mexe eu acabo recebendo, né, nos meus encontros clínicos no consultório, justamente essa questão da SOP junto dos distúrbios do sono, mesmo em mulheres mais jovens. É interessante a gente lembrar disso, né? As mulheres não estão na mira dos distúrbios respiratórios do sono, como os homens, né? Então, os homens têm muito mais distúrbios respiratórios do sono, como ronco e apneia. Mulheres começam a roncar mais frequentemente na menopausa ou quando elas têm alguma questão endócrino-metabólica, como na SOP, né? Então, acho que vale a pena a gente até falar um pouquinho disso, né? Do quanto que a gente tem essa alteração da pele com relação ao envelhecimento, né, e no pós-menopausa, porque a gente também tem essa ligação muito direta com a qualidade do sono, a fragmentação do sono nas mulheres no pós-menopausa e o quanto isso interfere, quanto você observa isso na sua prática clínica da idade, né, e principalmente quando o sono não coexiste como fator protetor e sim como fator perpetuador de um sono que não repara ou de um sono que não é reparador. Qual é a percepção que você tem isso no dia a dia? Olha, primeiro, gente, ele tá doido pra falar que eu ronco, mas eu não ronco. Eu tô brincando, é porque eu tenho 44 anos, mas eu já entrei na menopausa precocemente. E eu falo por mim, pela minha experiência e pelos relatos e pela prática clínica com as pacientes. Um dos sintomas não é o ronco, porque a gente não vê que tá roncando, mas na verdade eu ronco, amor? Não, né? Não ronca não. Aí, até hoje não, gente. Eu não ronco. Mas poderia ser um sintoma, né? Mas uma coisa que a gente vê muito na menopausa, quando a menopausa, ou às vezes até no climatério, no meu caso foi no climatério, que é o período que antecede a menopausa. Quando a gente começa a ter o estrogênio caindo, a gente já tem o período do climatério, que é o que antecede a menopausa. A menopausa é o período da última menstruação da mulher. E aí o que acontece? Eu percebi demais que além dos outros sintomas, não tive a questão do fogacho, tal, mas eu tive muita irritabilidade e muita insônia. Eu não conseguia dormir. Eu tinha dificuldade, a gente sabe que tem insônia, tem tipos de insônia diferentes, eu acho que você pode falar um pouquinho disso, porque mulher tem muita insônia. O homem, ele se queixa muito da questão do ronco, da apneia, mas mulheres queixam-se de insônia, principalmente nessa fase. E eu tinha muito a questão da insônia, ficava muito irritada também, porque não conseguia dormir, então a irritação pode ser desse período de climatério? Pode ser, mas pode ser também porque você não dorme. Porque se você não dorme, você aumenta a sua irritabilidade, você tem dificuldade de concentração e essa cascata toda que vai acontecendo. E eu percebi isso e todas as minhas pacientes, né, ou quase todas, relatam isso. Tem a Aline, que é ginecologista, é minha ginecologista, e que acaba também relatando sobre isso. E mudou muito quando eu comecei a terapia de reposição hormonal. Eu melhorei a qualidade do meu sono, eu voltei a dormir e eu, claro, queria que você falasse sobre isso, queria que você ajudasse tanto, né, as minhas pacientes quanto as mulheres que vão estar assistindo isso aqui. Mesmo que você ainda não esteja nesse período, quando a gente chega mais ou menos numa fase de 45 anos, a gente começa a se aproximar do período da menopausa e o estrogênio começa a cair, além da gente perder colágeno, a gente pode perder o sono. E eu acho que vale muito a gente falar disso aqui, porque a menopausa é um período importante para a vida da mulher, a gente sofre com isso, a gente não sofre só fisicamente, mas emocionalmente também. Na verdade, a gente sabe, já reconhece que se a gente fosse escolher um distúrbio do sono para os homens, a gente vai escolher os distúrbios respiratórios do sono. E se a gente for escolher os distúrbios do sono das mulheres, a gente vai escolher a insônia. Em termos de prevalência, claro, né? Então, são distúrbios mais comuns, né, de acordo com o sexo. Nas mulheres, quando a gente fala de insônia, o que a gente percebe muito é que a insônia ela acaba se dividindo de várias formas, mas uma forma mais fácil da gente guardar e até tentar relacionar o que pode estar causando essa insônia é a gente dividir em insônia de início de noite, insônia de meio de noite e insônia de fim de noite, né?
A insônia de início, ela é insônia muito relacionada às questões de ansiedade, de preocupação, pensamentos ruminativos, a pessoa que acaba se preocupando muito e aí leva para a cama as preocupações, não consegue se desconectar. Esse perfil é um perfil muito de hiperalerta, um perfil de uma pessoa que sempre tem né, ou necessidade ou mesmo hábito de estar sempre preocupada com a família, preocupada com as questões que vão acontecer daqui a 3 meses ou 6 meses, ou seja, acaba perdendo um pouco a conexão do agora. Então a insônia inicial e às vezes a insônia de manutenção se atribuem a isso. É claro que quando a gente já tem esse perfil, somados às questões hormonais, e a gente não pode esquecer que os hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona, são muito protetores para o sono na mulher. Não só protetores com relação à fragmentação do sono, então mulheres que têm uma regulação hormonal melhor, né? Então principalmente as mulheres mais jovens, que não têm essa desregulação hormonal, elas acabam tendo mais pontos para adquirirem sono de melhor qualidade, né? Então é um ponto endógeno, um ponto positivo, né? Que a pessoa carrega, né? Que a mulher carrega. Ao contrário, quando as mulheres começam a perder o estrogênio e a progesterona, a gente começa a ver inclusive a presença de distúrbios respiratórios do sono. Então é muito comum, não sei se é o caso, né, de quem está me ouvindo aqui, mas ontem mesmo, conversando com uma paciente, ela me contava que ela começou a roncar à medida que ela foi avançando depois dos 40 anos de idade. Ou seja, provavelmente ela é um pouco acima do peso, então isso acelera as questões metabólicas, é claro, mas ela veio percebendo que ela não tinha ronco anterior e aí ela começa a ter ronco, principalmente com o avanço da idade. Ela falou, eu roncava só de barriga para cima e aí depois meu esposo começou a me cutucar para eu virar de lado, eu virava de lado e não roncava, e agora eu estou roncando até mesmo quando eu deito de bruços. Ou seja, a gente está percebendo uma escadinha de piora do ronco. Isso também acontece na menopausa. As mulheres na menopausa, na pré-menopausa, que já começam a ter essas alterações hormonais, elas podem também, por si só, terem o fogacho. Os fogachos são, indiscutivelmente, esses calores que podem acontecer de dia, podem acontecer à noite, e por si só eles também podem ser fragmentadores do sono. Ou seja, os próprios fogachos, característica clínica muito frequente das mulheres que sofrem na menopausa, acabam também tendo essa relação de fragmentação. A sudorese noturna, por exemplo, é um fragmentador reconhecido do sono. Então, essas mulheres que principalmente têm fogachos mais intensos e acabam tendo sudorese noturna, também são fragmentadores importantes. Então, não só a questão hormonal vai oferecer um impacto muito negativo na constituição do sono de melhor qualidade, em termos de profundidade, em termos de manutenção e continuidade do sono, eles vão fragmentar mais o sono por si só, mas também com relação às outras questões que acabam aparecendo, né? As questões respiratórias do sono, como o ronco, as questões dos fogachos e as questões hormonais que já falam Perfeito. por si. Então, olha só, a gente sabe que a gente começa a envelhecer com 25 a 30 anos de idade. Aí a gente começa a perder colágeno, 1% de colágeno ao ano aproximadamente. Quando a gente vai chegando no climatério, a gente, ao invés de perder 1%, a gente perde 30% de colágeno. Olha só. E aí a gente chega num período de climatério onde você está perdendo mais colágeno, aí você não consegue dormir. A gente sabe que o sono também é um processo que, se ele não for concluído com qualidade, ele vai também favorecer a degradação de colágeno. Gente, a gente tem que dormir. Então, assim, é importante demais para a gente não envelhecer desenfreadamente, vamos dizer assim, que a gente consiga ter tudo de qualidade, né? Porque a gente sabe que existem duas idades. Todo mundo fala assim, Michele, mas você fala sem problema a sua idade. Eu tenho 44 anos. E aí algumas pessoas falam, não parece. Existe diferença de idade cronológica e idade biológica. O que vai fazer com que você não aparente, vamos dizer assim, porque eu acho que você não tem que ter aparência de uma idade ou de outra, né? O que importa é você ter saúde. Não existe beleza sem saúde. Não existe uma pessoa jovem e bela se ela não é saudável. Então, se você está saudável, você, consequentemente, vai aparentar, vamos dizer assim, porque eu não gosto muito desse termo, menos idade. Então, ter 44 anos cronologicamente pode significar, é a mesma coisa para duas pessoas, mas biologicamente isso é variável demais, porque
Idade biológica não é aquela que o tempo vai contar, é aquela que a funcionalidade vai contar, é a função dos seus órgãos, é a sua capacidade de realizar coisas, é a sua capacidade mental, emocional e física, né? Então isso vai dar a sua idade biológica. Então, se a gente não dorme, gente, olha, já era. Eu já sabia disso, mas aí a gente vai, cada vez que eu vou ouvindo mais, eu vou tendo certeza de que sim. Sono é um pilar muito importante para a gente se manter mais jovem por muito mais tempo. Eu não posso dar spoiler, né, gente? Porque não devo, né? Até porque eu tô aqui para estimular você a comprar o livro, né? Então a gente já tá na fase de pré-lançamento, de 3 de julho a 3 de agosto é o pré-lançamento do Super Sono, que é justamente esse livro, meu primeiro livro, pela editora Gente, que vai fazer com que você durma muito melhor, mas lá tem um subtítulo que fala exatamente disso. Não pergunte a minha idade, mas pergunte como eu durmo. Por quê? Porque a gente tem uma relação muito íntima da qualidade do sono com a promoção da nossa vida, da nossa vitalidade e da nossa longevidade. Ou seja, se a gente não se preocupar com essa base, que é justamente o pilar sono, que é o pilar mais importante para a estrutura de toda a nossa saúde, indiscutivelmente a gente vai ter muito mais questões relacionadas a impacto na nossa vida. Então, dormir mal não tem que estar na sua agenda. E por isso que o Super Sono está aqui, o Super Sono Podcast, que ainda tem algumas perguntas para Michele. Então, existem algumas doenças que têm uma relação mais direta e aí permeia o sono e o processo de meta-inflamação e todo o processo inflamatório. Eu me lembro muito que eu ficava insistindo com a Michele lá no início da gente fazer um mestrado em psoríase e sono, como se a apneia do sono e os distúrbios respiratórios do sono, que acabaram sendo por muitos anos o meu pilar principal de estudo, né, é o motivo da minha dissertação de mestrado, né, eu estudei apneia obstrutiva do sono e hipertensão arterial resistente, né? Aquelas pessoas que precisam de muitas medicações para controlar a pressão arterial. Essa foi a minha dissertação de mestrado. E nesse momento eu estava muito entusiasmado com esse assunto, porque é um assunto que é a minha vida, né? O que eu faço praticamente todos os dias no consultório. E aí a gente discutiu muito sobre psoríase, né? E o quanto que esse perfil inflamatório é importante. Me fala um pouquinho disso. Sim, inclusive os primeiros estudos, né, que você me trouxe eram relacionados à psoríase. E a primeira vez que eu ouvi alguém falar de sono num congresso de dermatologia era também relacionado à psoríase. É impressionante como hoje não se fala muito, não tem muita gente falando disso. Isso foi citado num congresso, mas eu acho que ainda é um assunto para ser muito explorado. E a gente sabe que o sono vai desencadear se você não dorme bem, você vai ter o desencadeamento de uma cascata inflamatória, que consequentemente vai aumentar o que a gente chama de citocina inflamatória, que são fatores que aumentam a inflamação, são fatores inflamatórios do nosso organismo. E aí, se você aumenta isso, você vai potencializar a inflamação de algumas doenças. A psoríase é uma doença inflamatória. E aí, se você não dorme bem, você aumenta a cascata inflamatória do seu organismo e, consequentemente, você piora os sintomas de psoríase. Pode até desencadear uma crise em pacientes que estavam controlados. Então, é muito importante, a gente já tem, né, estudo científico mostrando isso, mas ainda acho que o sono é um caminho que a gente precisa desbravar mais. As outras especialidades precisam dar mais valor ao sono, porque se acontece isso, se a gente já tem evidência científica de que acontece isso com doenças como psoríase, por exemplo, por que não o sono não vai ter consequência em outras doenças de pele e na própria pele sadia também, né? Então, é um caminho que não tem como a gente, depois que a gente vê, não dá para desver. E aí não tem como a gente voltar atrás. Isso acontece, isso já está claro, né? Já tem evidência disso, mas eu acho que é um caminho que ainda precisa ser mais explorado. Queria saber o que você acha, tanto da dermatologia quanto de outras especialidades que ainda não exploram o sono. O tanto quanto ele pode ser explorado e não dão a importância devida para esse que é um grande pilar da nossa saúde. A gente tem percebido muito, e eu falo muito com os alunos, né, nos dias de aula que eu tenho com eles aqui no FRJ,
com relação ao quanto a gente precisa se entregar e entrar mesmo na vida das pessoas. E todo mundo dorme, né, gente? Todo mundo dorme. Todo mundo precisa dormir e dormir de qualidade e quantidade adequadas. É 1/3 da nossa vida que a gente passa dormindo? É isso mesmo? Eu costumo falar isso para os pacientes no dia a dia, né? Se eu falo, eu tenho 47 anos hoje. Eu passei pelo menos 15 anos dormindo. Tá certo que no início eu até entendi um pouco mais e por algum momento eu cheguei a pensar que dormir era perda de tempo, né? Então lá na juventude eu achava que eu precisava estudar e eu sempre fui vespertino, então o meu cronotipo é um cronotipo que tende à vespertinidade, ou seja, eu funciono mais no final do dia, eu funciono melhor em termos de atividade física, ou seja, meu desempenho físico, meu desempenho cognitivo é melhor no final do dia, eu tenho características de vespertinidade desde a infância, e isso me fazia abusar um pouco do meu tempo de sono, né? E geralmente eu negligenciava o sono. Depois que eu tive o Arthur principalmente, né, com o Arthur e com a Nicole se consolidou, mas antes de ser pai, eu confesso a vocês que Michele me acompanhou muito nisso, né, porque a gente já está junto há 20 anos, mas a gente percebeu exatamente como que eu comecei a dar mais importância. É claro que quando eu estudei sono lá, né, comecei a estudar sono em 2006, mas eu principalmente comecei a perceber que se eu continuasse tendendo a dormir menos do que o meu corpo desejava e precisava. E o quanto que eu precisava respeitar o horário de dormir e o horário de despertar e a regularidade disso, eu passava um pouco mais de aperto. E a interface que isso oferece com todas as especialidades médicas é assim, eu costumo dizer que não tem como qualquer especialista não ter o sono como um grande pilar para me abrir para uma série de questões e perguntas, né? Eu costumo exemplificar se eu for, por exemplo, um alergista, eu preciso perguntar como que o nariz interfere, se a rinite está controlada, porque o nariz entupido vai interferir no sono, vai fragmentar mais, vai superficializar mais o sono. Então eu preciso entender como é que é o sono dessa pessoa que tem asma, que tem dermatite atópica, que tem rinite alérgica. Por quê? O prurido é um fragmentador do sono, né? Então se a dermatite atópica não estiver controlada, eu vou ter piora do controle da dermatite atópica, porque vai ser um ciclo vicioso. E isso eu ia falar, é um ciclo, então, né? Porque uma coisa vai piorando a outra. Inflama a outra, então progressivamente. O otorrino é um grande parceiro nos tratamentos, porque o otorrino pergunta muito sobre sono, é uma especialidade que interfaceia muito as questões respiratórias do sono principalmente. Então muita gente que tem ronco e apneia dorme muito mal e acaba não sabendo para quem procurar, né? Mas o ronco, qual é o médico que cuida do ronco? O médico que cuida do ronco é ou o pneumologista ou o otorrinolaringologista. Então é importante procurar isso e o otorrino, o que eu tenho visto é cada vez mais essa especialidade questionar sobre as questões do sono. Mas além disso, o endócrino. Por que o endócrino deve perguntar sobre sono? Pelo menos porque a gente sabe que dormir pouco e mal vai aumentar o risco de resistência insulínica, vai aumentar o risco de doenças endócrino-metabólicas. A gente sabe que o hipotireoidismo, por exemplo, a acromegalia, né, os distúrbios do GH, inclusive, podem aumentar o risco de apneia do sono, por exemplo. Distúrbios endócrino-metabólicos são causa e consequência dos distúrbios do sono. O cardiologista, a gente já está cansado de saber que quem dorme mal, quem tem apneia, quem se priva muito, né, das horas de sono e da qualidade do sono, vai ter mais hipertensão, vai ter mais infarto, vai ter mais angina, vai ter mais doenças coronarianas, doenças cardiovasculares. E então não tem como o cardiologista que olha um mapa, né, uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é aquele exame que faz 24 horas medindo a pressão arterial, não tem como o cardiologista olhar para o mapa e ver que o paciente não cai a pressão à noite e ainda assim não pede um exame do sono, não pergunta sobre como é que é o sono desse indivíduo que dorme mal e que tem elevação da pressão noturna. Então o cardiologista, indiscutivelmente, é uma especialidade que tem uma relação, uma capacidade de diagnóstico de distúrbios do sono absurdamente grandes, porque eles avaliam monitorização ambulatorial de pressão arterial de praticamente todos os pacientes hipertensos. E a hipertensão arterial tem uma relação direta com a apneia obstrutiva do sono. Na minha dissertação de mestrado eu falei disso exatamente, assim, mais de 80% das pessoas que usam mais de 3 ou 4 remédios para controlar a pressão têm apneia do sono. Ou seja, isso é catastrófico, né? Então, é todas as especialidades. O ginecologista, o geriatra, a gente sabe que os distúrbios do sono são muito mais comuns na idade avançada. Então, não tem como a gente
atender, né, numa consulta de geriatria, não conversar sobre o sono. A gente precisa saber quais são os distúrbios. A insônia é um distúrbio muito comum. O jet lag social é um distúrbio muito comum do idoso, porque o idoso acaba querendo dormir de dia, aí às vezes ele dorme 4 horas de dia, ele esquece que ele tem que dormir à noite. Aí à noite ele não está dormindo e reclama que está com insônia à noite. Não, ele não tem insônia, o que ele tem é um desarranjo do ritmo circadiano, fazendo com que ele durma mais de dia, e aí ele acaba não dormindo à noite. Então, pediatria, né? Então, assim, se eu for ficar aqui falando sobre cada especialidade, eu vou falar até amanhã, não vou deixar minha convidada falar muito. Mas é muito importante observar isso. E eu acho que não é só a capacidade de fazer diagnóstico, eu acho que é a responsabilidade, porque a gente tem que se colocar como instrumento de transformação da vida do outro. A gente está aqui para servir, senão não faz sentido nenhum a medicina, não é verdade? E aí eu acho que isso é muito importante. Eu queria te fazer, assim, uma coisa que eu tenho dúvida e que as minhas pacientes têm dúvidas. Eu falo minhas pacientes porque 90% dos meus pacientes são mulheres. E eu peço polissonografia para algumas delas, quando eu vejo que tem indicação. E quando vem o resultado da polissonografia, muita gente, apesar de estar lá, né, o que é normal, o que não é, e é muito claro para todo mundo ver, mas muita gente fica nessa sensação assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa que eu acho que é muito comum no meio das mulheres é a síndrome de pernas inquietas, que eu não sei, mas eu acho que é mais comum entre as mulheres do que os homens, e muitas vezes o que eu vejo que há de relato quando eu pergunto em relação ao sono é isso. Minha perna sacode demais, e geralmente isso vai acontecendo durante o dia também, porque essa pessoa que faz isso à noite acaba tendo isso durante o dia. E como que a gente pode fazer para, antes de consultar um médico do sono, claro que vai ter que fazer a polissonografia, vai ter que ter orientação, mas o que a gente pode fazer já de orientação para essas pessoas que têm isso, para essas mulheres, porque a maioria são mulheres, o que elas podem fazer em relação a isso? Primeiro, como não entrar em pânico quando vê o resultado da polissonografia, e segundo, o que fazer se você tem essa questão das pernas inquietas? É legal porque assim, a polissonografia é um exame mais complexo, né? Então a gente costuma dizer que são pelo menos 6 horas de registro. Acho que a gente não falou o que é polissonografia aqui, tem que falar. Então a polissonografia, que é o exame do sono, é o exame que você vai até o laboratório, né, para dormir na clínica. A gente tem, por exemplo, uma clínica aqui em que existem 6 quartos e a pessoa chega em torno de 7, 8 da noite, se prepara para dormir, já vai para o seu quarto, fica vendo TV ou fica, né, lendo o seu livro. E aí depois ela se prepara, a gente prepara, então as minhas técnicas preparam o exame para que a pessoa durma monitorizado. Essa monitorização do exame do sono, ela oferece o padrão eletroencefalográfico do sono. Então, para a gente entender, tem sono superficial, tem sono profundo, qual é o percentual de cada um? Então a gente avalia isso, né? Então a gente consegue avaliar a qualidade do sono e a distribuição do sono em fases profundas e fases superficiais. A gente também conta o número de fragmentação do sono, ou seja, quantas vezes essa pessoa desperta à noite e quantas vezes essa pessoa microdesperta, ou seja, quantos microdespertares que acontecem durante a noite lá no eletroencefalograma. E isso dá uma noção ótima para a gente de o que é um sono fragmentado do que é um sono normal. A gente vai chamar de sono fragmentado quando existem mais de 15 despertares breves por hora. E tem gente que fragmenta 100 vezes por hora, né? Tem muita gente que fragmenta muito o sono e tem um sono não reparador. A gente também faz uma avaliação do mento, para a gente saber se essa pessoa tem atonia muscular e está no sono REM. Queixo, né? Que tem gente que não sabe o que é mento. O eletromiograma do queixo. A gente também coloca o eletromiograma das pernas, para saber se a pessoa tem movimentos de pernas durante a noite. A gente faz a monitorização respiratória, que acaba sendo oximetria, ou seja, aquele oxímetro do dedo, né, que muita gente conheceu através da Covid. E aí a gente monitora toda a oxigenação durante a noite. Além disso, a gente também faz a monitorização da respiração nasal e oral. Então a gente coloca dois coletores de informação, ou seja, 2 sensores que vão dizer se você está respirando pelo nariz ou se você está respirando pela boca ou se você para de respirar. Isso também é importante, né, por causa das apneias. E a gente tem também o eletrocardiograma de noite inteira, que a gente faz a monitorização da frequência do coração e também se existe alguma arritmia, e eu canso de ver arritmia junto, principalmente de alguns distúrbios do sono, como as apneias, acabam induzindo muito, principalmente fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, né, relacionada aos distúrbios de condução do coração. Então toda essa avaliação é feita durante o sono. E aí não tem que se apavorar, tem só que levar para o médico que te pediu o exame, que muitas vezes não é o médico especialista em sono,
mas é sempre legal ouvir a opinião do especialista em sono. E alguns distúrbios são também muito frequentes, como os distúrbios do movimento do sono, que foi esse que a Michelle falou. Os distúrbios de movimento do sono, ou a síndrome dos movimentos periódicos de membros, é um distúrbio do sono, um distúrbio motor do sono, em que a pessoa dorme, mas ela continua mexendo as pernas dormindo. E esses movimentos de pernas faz com que a gente tenha fragmentação do sono. A gente desperta também a cada movimentação, a cada contração muscular da perna, da musculatura da tíbia, né, musculatura tibial anterior, a gente tem essas contrações que fazem a gente ter fragmentação do sono. E aí o sono muito fragmentado é um sono que vai fazer com que a gente tenha uma superficialização dele, e aí a gente vai ter indiscutivelmente um sono não reparador. É o paciente que acorda e fala, caramba, parece que eu não dormi, parece que eu estou o dia inteiro cansado, parece que eu estou precisando dormir mais, mas mesmo quando eu durmo mais, eu não descanso. Aí é o problema. Aí é a hora realmente de tentar entender o que está acontecendo e atuar direcionando o diagnóstico de probabilidade. Ou seja, é um distúrbio do sono como a insônia, é um distúrbio do sono como a apneia obstrutiva do sono ou a apneia central, é um distúrbio de movimento, é um distúrbio, né, dos movimentos periódicos de membros, ou a síndrome das pernas inquietas, que a pessoa vai ter incômodo, peso nas pernas, essa necessidade de ficar mexendo a perna durante o dia, né, balançando as pernas. Então tudo isso pode acontecer como um distúrbio do sono que é bastante comum e frequente. Uma dúvida aqui. A pessoa que tem síndrome de movimento de perna inquietas, né? Síndrome das pernas inquietas, ela tem alguma característica durante o dia que a gente já pode desconfiar? Geralmente, a característica mais importante é a sensação de fadiga durante o dia, né? Então, é essa pessoa que fala, caramba, eu dormi, mas parece que eu não durmo, parece que eu vivo cansado. Então, a fadiga na síndrome das pernas inquietas e no movimento periódico de membros é mais comum do que a sonolência diurna excessiva. Parece que ela treinou a noite toda, né? Parece que ela treinou e ela fragmentou o sono a noite inteira. Então, o sono é um sono mais superficial mesmo, né? E também tem essa coisa muito do hábito de parar aqui e ficar balançando as pernas, né? Isso que eu queria que você falasse. Isso é uma característica que pode ou não estar relacionada ao movimento de pernas durante a noite, porque a síndrome da perna inquieta não necessariamente vai levar a movimentos periódicos de membros à noite. E por isso que a polissonografia é interessante, porque 60% a 80% dos casos a gente vai fazer o exame do sono e não vai mostrar o movimento de perna. Até porque o movimento de perna ele vai piorar com algumas situações. Então, já aproveitando para falar um pouquinho desse assunto, o movimento de pernas ele acaba piorando no uso de cafeína exageradamente, então o uso do café, nos pacientes que têm anemia, nos pacientes que têm, por exemplo, diabetes ou alguma outra neuropatia periférica, então alguma alteração dos nervos periféricos, podem também aumentar o risco de distúrbios motores do sono. Então, deficiência de ferro, ferritina mais baixa no exame de sangue, também alterações relacionadas à vitamina B12, algumas relações de algumas deficiências vitamínicas que vão poder aumentar o risco de movimentos de pernas. Algumas populações, como as gestantes, e também como as pessoas que têm insuficiência renal. Ótimo, ótimo você falar disso, porque aí eu já lembrei de uma outra coisa que é muito importante, que é o vinho e é o álcool. Eu gosto muito de tomar um vinho, de degustar um vinho, né? Degustar um vinho. A gente faz viagens para vinícolas, enfim, Itália, Portugal, Argentina, mas a gente sabe que existe aí um engano dessa tacinha de vinho que a gente toma à noite para relaxar. A gente sabe que isso tem consequência na pele, porque o álcool é sim um fator que vai acelerar o processo de envelhecimento. Então a gente brinca muitas vezes, o vinho tem resveratrol, que é antioxidante. Sim, tem, mas a gente tem que ter cuidado quanto a isso, porque a regularidade do uso de álcool vai sim acelerar o processo de envelhecimento. E a gente tem aquele vinho que a gente toma, vou tomar um vinho para relaxar e dessa forma eu vou dormir bem. E a gente sabe, né? Eu tô falando isso tudo para vocês, gente, porque é claro que eu estudo sobre sono, então a gente está aqui fazendo essa troca, mas o Gleison vai falar disso mais profundamente. E a gente sabe que o vinho, o álcool, vai nesse momento, sim, induzir o sono, mas ele ao mesmo tempo não vai deixar você aprofundar o seu sono. O sono não vai ter a mesma qualidade do que se você tivesse dormido sem esse indutor, não é verdade? Perfeito. Assim, a gente tem mania de achar que o álcool induz meu sono e eu vou dormir muito mais profundamente com o uso dele, né? Na verdade, isso é totalmente contrário. A gente até percebe que muitas pessoas que usam o álcool acabam usando o álcool para poder relaxar um pouco
E aí sim, esquecer das questões que mais preocupam, e aí isso faz com que o adormecimento aconteça de forma mais forte. Mas o álcool por si só, ele acaba sendo um indutor muito ruim do sono, porque ele fragmenta sono, porque ele superficializa sono. Então, apesar de ter o efeito de tranquilizar, de fazer com que eu esqueça dos problemas e das questões, a gente precisa lembrar que o álcool em maior quantidade, principalmente, vai ter uma interferência muito negativa na qualidade do sono. Ninguém dorme bem usando o álcool, principalmente em quantidade maior, porque ele é um superficializador e fragmentador do sono. A gente não pode esquecer disso. Assim como o cigarro, né, também é um fragmentador, também é um superficializador, é um ativo, ele ativa o sistema nervoso central, então a nicotina não deve ser usada pré-sono, assim como também... Não deve ser usada a hora nenhuma, né? Porque além disso vai exatamente. acelerar muito o envelhecimento, muito. Perfeito. A nicotina, né, na verdade o cigarro, né, e aí todas as formas de cigarro, os cigarros de combustão e os cigarros que estão na moda, infelizmente, que a indústria fumígera é uma indústria pesada, né, ela não joga para perder, e aí os dispositivos eletrônicos para fumar, eles indiscutivelmente, quanto maior a quantidade de nicotina, maior é o estímulo e pior é o sono desse indivíduo. Então, principalmente com ensaios de nicotina, né, que foram lançados aí desde 2017, 2018, em que aumentou muito a avidez pela nicotina, a liberação da nicotina e a forma como ela é liberada após a inalação, faz com que realmente se pareça muito com cigarro de combustão. Então isso é muito negativo para o sono e para a vida de uma forma geral, claro. É um grande tóxico e talvez um dos piores. Então a gente precisa entender realmente que não dá para a gente... Algumas substâncias são muito fortes com relação a isso. A gente precisa entender que o nosso sono nunca vai ser o mesmo quando ele é estimulado por qualquer coisa. Então, o sono de quem usa remédio para dormir não é igual ao sono de quem não usa remédio para dormir. A gente sempre vai ter um sono diferente. O melhor sono é aquele que a gente conquista durante os nossos dias, né? Com os hábitos de vida que a gente já falou todos, com tudo que a gente precisa aplicar na nossa vida para ter um dia melhor e para ter uma noite muito melhor. Perfeito. Só para deixar claro, acho que não é todo mundo que sabe, cigarro de combustão é o cigarro que a gente acende normal com isqueiro, e os outros, como é que a gente chama? Vape? O vape, os pods, os mods. Tem vários nomes são os agora, dispositivos eletrônicos para fumar. São os dispositivos eletrônicos e que muita gente acha que é inofensivo e na verdade não é, né? Olha, a última coisa que eu queria trazer, já que a gente está falando de sono, o sono tem que ter qualidade. A gente sabe hoje que indutores do sono não promovem sono de qualidade, e se a gente não tem sono de qualidade, a gente vai acelerar o processo de envelhecimento, a gente vai também desencadear outras doenças, a gente vai inclusive potencializar doenças pré-existentes. É muito importante a gente falar que hoje, já há algum tempo, a gente vê uma síndrome do Rivotril. Todo mundo usa Rivotril aleatoriamente. A gente vê, inclusive, médicos prescrevendo Rivotril demasiadamente, e a gente sabe que isso não é uma coisa boa. O Rivotril é uma medicação que causa dependência, e eu queria saber sobre o sono dessas pessoas que só dormem com Rivotril e que tomam Rivotril como se fosse uma gotinha inofensiva. Isso é muito interessante porque realmente a gente tem percebido quanto mais a gente avança e conversa e ouve. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que usa Rivotril e ela foi para consulta justamente para iniciar o processo de desmame e entender o que está acontecendo com o sono, porque ela recebeu o Rivotril de um médico que ela conversou rapidamente, mas não entrou no processo de sono. Ela especificamente vinha com uma história de ronco e uma história de início de menopausa, exatamente essa mesma paciente que eu estava falando anteriormente, e ela usa 2 miligramas dessa substância, que é o clonazepam, que é o Rivotril. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui é essa necessidade que as pessoas têm tido de se anestesiarem, de não sentirem dor, de não sentirem raiva, de não sentirem medo, de não sentirem a fragilidade da vida, de não viverem. Ou seja, de quererem sempre estarem, ou estar sempre bem, felizes. Essa busca da felicidade plena, que na verdade não existe, né? Então a gente precisa entender o quanto é importante viver a vida e com as questões boas e as questões ruins, os percalços, porque é com eles, nos tropeços, que a gente se levanta e aprende e avança ainda mais. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para que todos nós pensemos bastante é na medicalização, no excesso de medicação que a gente tem feito, principalmente com relação
a alívio das pessoas que procuram um médico ou um profissional de saúde, não médico, né, que acabe orientando para medicação, sabe? A gente precisa olhar o todo, olhar a volta, entender que, sim, se eu consigo organizar toda a minha vida com relação aos meus hábitos de vida mais saudáveis, pode ser que eu não precise do uso da medicação à noite. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Quanto melhor é o nosso dia, melhor vai ser a nossa noite. A gente constrói a nossa noite fazendo as coisas dos nossos dias. Então, atividade física, alimentação, né, o quanto a gente se prepara com as pessoas que a gente se conecta. Então, é muito importante que a gente tenha conexões boas, que a gente converse sobre coisas boas também, mas também resolva problemas, porque quem somos nós? Nós somos resolvedores de problemas, né? A gente está aqui para ajudar mesmo, para tentar resolver e auxiliar. Então, entender que não dá para ficar buscando medicação de alívio para tudo. Antes da medicação, pode ser que para a dor que você sente, uma atividade física direcionada e bem orientada pode ser o que vai te aliviar a dor. Para o seu sono ruim, pode ser também atividade física que vai melhorar e promover um sono sensacional que você precisa. Porque você fica parado o dia inteiro, não faz atividade do dia inteiro, acaba, né, estando mais preguiçoso de dia. Então a sua vida é tão tranquila e monótona que não existe nem pressão do sono para que ele te induza para a noite, como a adenosina e como a própria secreção de melatonina e como o próprio cortisol, que foi quando você acordou para te jogar para cima e você acabou ficando naquele movimento de mais lentidão durante o dia. Ou seja, quanto mais ativo a gente for durante os nossos dias, melhor serão as nossas noites. Então, só nisso, se a gente focar muito nas questões do nosso estilo de vida, a gente já tem promoção de saúde e a gente vai reduzir o uso da medicação. O uso do Rivotril especificamente é indiscutivelmente uma febre, porque o médico não pergunta como é que o indivíduo dorme, ou então se o indivíduo chega falando que dorme mal, a primeira coisa que o médico vai passar, e às vezes nem vai perguntar que horas dorme, quantas horas dorme, ou como é a sua sensação do sono, se é um sono reparador ou não, ele já vai te dar a receita do Rivotril. E é isso que não pode acontecer. Se o médico faz isso, primeiro, troca de médico. Né, conversa com outro profissional de saúde que consiga abordar o seu sono como o ativo mais importante para você. A gente falou aqui várias vezes, o sono é um ativo muito importante para a gente ter. É o principal ativo, é o nosso principal ativo, é o que mais vai nos alimentar durante o dia para que a gente tenha uma vida muito mais recompensadora, muito mais vida, né, assim, muito mais atividade e uma vida com muito mais prazeres. Então eu acho que indiscutivelmente teremos alguns assuntos, e esse da medicalização é um assunto que muito me interessa, porque eu realmente percebo esse exagero de prescrição de indutores. Alguns indutores do sono são sim recomendados, tem hora para usar, tem tempo para usar, a gente pode usar sim alguns distúrbios psiquiátricos em algumas questões. O próprio clonazepam é uma substância que é interessante para algumas questões, principalmente quando orientado pelo neuro ou pelo psiquiatra, mas não dá para usar o Rivotril para todo mundo dormir, como a gente tem visto. Então eu acho que olhar um pouco para isso e entender que tem muito mais assunto para a gente tratar por aqui. Indiscutivelmente, os assuntos com a Michele, bom, se a gente quisesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas a gente tem tempo, a gente tem hora, né, para cumprir, e a gente já está aí chegando em praticamente 1 hora de podcast, o primeiro podcast, por isso que essa pessoa tão especial que foi escolhida para que ela estivesse aqui comigo, né, e com todos nós, né, porque a gente está ouvindo juntos e aprendendo juntos. Eu aprendi, amor, com você, mas hoje, como eu aprendo todos os dias. Então eu queria agradecer a todos que participaram, a todo o pessoal daqui, né, que está aqui junto da gente, que ninguém está vendo, mas está todo mundo aqui. Então agradecer a todos os ouvintes, agradecer a todas as pessoas que estão por aqui nos assistindo. E não esqueça de seguir a minha página no Instagram e principalmente o Dr. Gleison Guimarães, que está voltado muito para as minhas questões pessoais e também para o sono. Né? A outra página é a Clínica Dr. Gleison Guimarães, que vai falar um pouco da pneumologia, né? Da minha primeira especialidade, afinal eu comecei na pneumologia depois que eu avancei na medicina do sono. Ativa a notificação para você não perder nenhuma conversa, nenhum podcast, porque vai ser muito importante. Todos os podcasts estarão integralmente também no meu canal do YouTube, Dr. Gleison Guimarães. Então, amor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de vida e pela companhia de vida nessa jornada maravilhosa que é estar aqui com você. Eu vou te fazer um convite, que é para a gente falar o nosso
lema, todos os meus convidados terão que aceitar uma chamada para finalizar o Super grito de Sonocast. guerra. Um grito de guerra. Mas você deixa eu agradecer primeiro. Claro. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está ouvindo. Saibam que é muito importante dormir bem para ter uma pele saudável, mas não só dormir bem. Todos os seus hábitos, todas as suas escolhas fazem total diferença na sua vida e, consequentemente, na sua pele. Não existe beleza e juventude sem saúde. Muito obrigada. Então vamos lá, Super Sono. Ativar!